Olá, meu oitavo ano. Bom, oitavo ano, hoje vamos estar falando do capítulo 24 da Matemática 2. Posições relativas entre duas circunferências. Esse vídeo já se encontra na sua playlist, né? Esse vídeo está lá na playlist do primeiro bimestre. Lá você tem todo esse material, você tem exemplos, você tem atividades feitas, você tem já ele prontinho. Mas vamos aqui estar relembrando, né, essa circunferência, certo? Então, abra o seu livro na página 230 e vem comigo. Tá na sua apostila não? Pausa o vídeo, vai lá, pega a sua apostila e vem comigo na página 230. Pois bem, vamos estar falando aqui sobre a introdução, certo? O posicionamento relativo entre duas circunferências varia de acordo com a distância de seus centros. Então, de acordo com a apostila, você está vendo duas circunferências, não é isso? E ele fala que há uma distância entre seus centros, né? Esse O1 e O2 são o centro da circunferência. Esse R1 e R2 são os raios. E esse D é a distância dos centros. Lembrando que raio é a metade do diâmetro, não é isso? Diâmetro é quando você tem de uma borda até a outra borda, não é isso? Isso é o diâmetro. Então, o diâmetro é sempre o dobro do raio. E o raio é sempre a metade do diâmetro. Beleza? Pois bem, então eu tenho as circunferências da secante. Por isso que eu falei, pega a sua apostila na página 230, senão você não vai entender, ok? E se ficar na dúvida, reveja esse vídeo ou vá lá na playlist do primeiro bimestre para você se aprofundar mais nessa matéria que já foi dada lá no início. Então vamos lá. Circunferências e secantes são aquelas que se cruzam em dois pontos, ou seja, possuem dois pontos em comum. Quando você tem uma circunferência e outra circunferência, né, entra nesse raio de ação dessa primeira circunferência, ela forma dois pontos, né, de acordo com o que está na sua apostila. Então você tem o ponto A e o ponto B. E esses dois pontos, ó, A e B, é a interseção dessas duas circunferências. Então nós chamamos de circunferência secante. Beleza? Circunferência tangente interior são aquelas que se encontram em apenas um ponto, em uma interna à outra. Repara que a secante você tinha duas circunferências e você tinha dois pontos de interseção, não é isso? A circunferência da tangente interior, você tem apenas um ponto de interseção e é uma circunscrita, é uma dentro da outra. Beleza? Circunferência de tangente exterior. Bom, exterior é o oposto da interior, certo? Você tem um ponto de interseção, só que você tem duas circunferências se tocando e ali você tem apenas um ponto de interseção. Isso está na sua apostila na página 230. Beleza? E a circunferência externa? A circunferência externa é quando você tem duas circunferências afastadas uma da outra, certo? E ela está ligada pelos centros, pelo raio, mas elas não se tocam, certo? Então você tem a distância das duas circunferências, mas elas não se tocam, não há uma interseção entre as circunferências. Está também no seu exemplo no 1.4. Agora vamos falar do 1.5. Circunferências internas. É quando você tem duas circunferências, uma circunscrita à outra, porém elas não estão se tocando. Você tem uma circunferência dentro da outra, mas elas não se tocam. O que elas têm em comum é apenas o quê? A distância, ok? São aquelas que não se encontram em uma interna à outra. É isso que determina uma circunferência interna. E lembrando, né? Os seus centros são diferentes, cada uma tem um centro, ok? E você tem também duas circunferências, são ditas concêntricas. Quando nós falamos que elas são concêntricas, quando você tem duas circunferências e as duas usam o mesmo ponto, o mesmo centro. Repare que a anterior, nós acabamos de falar, elas não usam o mesmo centro, mas essa sim,
essa usa, né, quando nós falamos que ela é concêntrica, por quê? Porque elas usam o mesmo ponto, o mesmo centro como centro de interseção, não, perdão, como o mesmo centro da circunferência. Beleza? Então, esses exemplos que eu acabei de falar para vocês, eles estão na página 230. Lembrando, a matéria que já foi dada no primeiro bimestre e tem um vídeo mais completo, né? Lá no início, lá, você tem um vídeo completinho com atividades, exemplos, né? Então, qualquer coisa, ficou na dúvida? Reveja o vídeo 1, 2, 3 vezes. Outra coisa, ficou na dúvida de novo? Veja os exemplos que estão na sua apostila. Estou usando a apostila do volume 4. Ficou na dúvida ainda? Vai lá na sua playlist e dá uma olhada lá nos vídeos anteriores e você vai se dar bem na matéria. Quais são atividadezinhas, né, que estão lá no seu cronograma. Então, é isso aí. Boa sorte e até a próxima. Tchau, tchau.